Sejam todos bem-vindos mais uma vez no poderoso nome de Jesus. Hoje vamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor, amém? O título do nosso estudo de hoje é Até que minha mudança chegue, amém? Quem quer mudar para o céu? Aleluia! Mudar para a nova casa, mudar para o novo corpo eterno, amém? A escritura que nós vamos ler inicialmente é Jó 14:14, onde diz assim: Todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que venha a minha mudança. Amém? Este livro relata a história dos sofrimentos de Jó. Ele era um homem, um alto cedro de graça, mas este cedro cresceu em um vale de lágrimas. A verdadeira religião não dá carta de isenção de problemas. As provações de Jó eram tão agudas que ele começou a se cansar da vida e estava disposto a ir embora. Amém, amados? Nós, amados, no começo da nossa trajetória, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, na verdade, nos enganaram. Nós fomos enganados. Porque muitos de nós, quando pregaram o Evangelho para nós, eles prometeram que se nós aceitássemos Jesus, todos os nossos problemas acabariam. Se nós estivéssemos na pobreza, iríamos ficar ricos. Se tivéssemos, passando alguma dificuldade, a dificuldade iria embora. E também nos falaram que nós nunca ficaríamos doentes, sempre teríamos uma saúde de ferro. Amém, amados? Mas isso não é verdade, amados, né? É verdade sim, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor dá provisão na vida do seu povo, na vida dos seus servos. Mas, amados, há momentos na vida do cristão que ele vai ficar doente. Vai haver momentos que vai vir a dificuldade. Então, no passado, quando pregaram o evangelho para nós, mentiram para nós, não pregaram o verdadeiro evangelho. Falaram que se nós servíssemos a Deus, nunca nós ia ficar doente. Então, muitos, quando aceitaram Jesus e começaram a caminhar no evangelho, muitos acabaram se tornando tristes, ficou desanimado. Por quê? Porque ele não esperava que viria uma enfermidade e a enfermidade veio, veio a dificuldade. Ele não esperava que poderia perder o emprego e perdeu. Amém? Então, amados, nós temos que saber que as dificuldades vêm. Jó é um exemplo, você vê de um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas ele passou por provações, passou por dificuldades. Então, se nós passarmos por dificuldade, o Senhor nos encoraja a nos afirmar com o Senhor. E o Senhor nos alerta que isso é tudo temporário. Amém? Jó 14:13 diz assim: Ó, se me escondesse na sepultura, este homem santo estava muito aflito em suas meditações sobre o seu fim. Ele andou entre os túmulos e entrou em sua sepultura antes que ela fosse cavada. E por pensamentos frequentes trabalhou para tornar a morte familiar a ele. Todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que venha a minha mudança. Então, amados, o Senhor sabe que eu, que você, nós somos seres humanos. Há momentos da nossa vida que vem o desânimo. Você não vê, tem gente que às vezes fala assim, eu não vejo a hora, eu queria morrer, eu queria ir embora. Quer dizer, é o desespero que Jó estava nesse versículo. Porque o sofrimento estava muito grande sobre a vida dele, ao ponto que ele não enxergou mais a misericórdia e a grandeza de Deus, mas ele só estava enxergando a morte. Então, a morte estava se tornando familiar a ele, porque ele chegou numa situação que ele já não tinha mais esperança que o Senhor fosse mudar a sua sorte, que a sua vida ia dar uma viravolta. Amém? Então, às vezes, amados, nós passamos por provações, privações, às vezes nós passamos por enfermidades,
Às vezes nós passamos por dificuldade na nossa vida. Às vezes o marido fica desempregado. Às vezes não tem dinheiro nem para comprar o pão. Mas tudo isso é luta que o cristão passa e tem que passar. E ele tem que provar a sua fé. Por isso que fala provação. Porque quando as coisas estão bem, quando tudo caminha bem, é fácil servir a Deus. Não é verdade? Dizer que ama Jesus é fácil. Assim como na nossa vida também cotidiana. Você vê que muitas vezes a mulher é casada com um marido que ganha bem, que tem, né, uma casa, tem carro, e de repente dá uma reviravolta, ele perde a casa, perde o emprego, e aí a mulher que tanto falava que amava ele já está falando para ele: eu não quero mais viver com você, eu não quero porque eu vi que não dá certo mais. Aí ele pergunta: mas você não dizia que me amava? Eu te amava, mas agora não te amo mais, porque agora você está desempregado, você não mantém a casa. É a mesma coisa, mas que muitos cristãos fazem com o Senhor. Às vezes vem um momento de enfermidade, onde é um momento de nós nos apegarmos mais com o Senhor ainda, não é verdade? A pessoa se rebela contra Deus, se desanima e fica querendo a morte, desanima dos poucos dias que nós temos sobre a terra. Amém? O texto é um campo grande e eu apenas, ao passar adiante, colherei algumas espigas de milho. Então é muita coisa para ser falado. Nós vamos poder pegar só algumas coisas porque o nosso tempo é curto, amém? Nas palavras há três partes. Uma descrição da vida, todos os meus dias. Segundo, determinação da vida, meu tempo determinado. E o terceiro, uma resolução sagrada. Esperarei até que minha mudança venha. Amém, amados? Aqui está uma descrição da vida de todos os meus dias. Jó não medita sua vida por anos, mas por dias. Então você vê que a nossa vida aqui na Terra ela passa tão rápido. E Jó viu isso e entendeu que ele não fala nem anos, mas ele vê a vida dele como dias. Não, ele chama a vida de um dia. No versículo 6 deste capítulo, a vida do homem se assemelha muito a um dia em quatro aspectos. Amém, amados? Então você vê que ele vê a sua vida como dias e nem como anos, de tão rápida que é a vida da gente aqui na Terra. Amém? Shalom, seja bem-vindo, irmão David. A vida é como um dia pela brevidade. Os homens sonham com uma vida longa. Os homens pensam em algo como uma eternidade terrena. Mas é um dia curto. A infância é um amanhecer. A juventude é o nascer do sol. O crescimento completo é o sol em seu meridiano. A velhice é o pôr do sol. A doença e a noite então vem a noite da morte. A vida é um dia e é tão curta, e apenas um dia. Preferimos perder tempo do que vivê-los. Amém? Então aqui, amados, dá para nós entender, aqui nós temos, né, a Dona Maria do 112, nós temos a Dona Maria Antônia, nós temos aqui o irmão David, né, que já são anciões, que já são pessoas vividas e pessoas que têm uma experiência de vida. E vocês é melhor do que ninguém para testificar que a vida aqui na Terra é muito rápida. Os dias voam, não é verdade? Ontem vocês eram jovens, eram crianças, eram adolescentes. Hoje já são senhores e já são senhoras. E eu pergunto para vocês, passou rápido ou não passou? Passou tão rápido que a gente nem vê. Não é verdade? Então, Jó, ele também chegou a essa conclusão. Que a nossa vida aqui na Terra, ela passa tão rápida que ela é como se fosse apenas dias. Amém? A vida é como um dia pelas variações que existem nela. Um dia tem muitas alterações e mudança de clima. Então você vê que, ainda mais nos dias de hoje,
você observa que você pode muito bem acordar de manhã e tá um frio muito forte. Você tá com uma blusa bem agasalhado e sair. Quando você está na rua ou ir no médico, no trabalho, de repente vem o sol e daqui a pouco já está aquele calor terrível. Não é verdade? E mais um pouco à tarde, de repente, já virou tudo de novo. Já escureceu as nuvens e já virou chuva. Então, por isso que a nossa vida é comparada ao dia, ou seja, tem as variações, né? Nós nascemos, crescemos, casamos, temos nossos filhos, daqui a pouco temos nossos netos, daqui a pouco alguns já têm os seus bisnetos. Então você percebe o quê? Que a vida passa muito rápido. Mas na cabeça do homem, ele não pensa na morte. Ele pensa que há uma eternidade terrena. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Amém? Assim a nossa vida é como um dia que mudança de clima há na vida do homem. Que alterações repentinas ocorrem. Às vezes saúde, às vezes doença, às vezes prosperidade e às vezes adversidade. Aqui está a mudança de riqueza. Às vezes vemos o lírio da paz, às vezes novamente a rosa vermelha de uma guerra sangrenta aparece. Aqui está a mudança de clima. Então você vê que isso acontece no mundo todo. Às vezes a humanidade vive momentos de paz, momentos de tranquilidade. Quando você menos espera, você vê o noticiário. O país tal está em guerra com o outro, aí já surge outra guerra em outro lugar. Então você vê que há uma variação, né? As coisas podem mudar muito rápido. A vida é um dia para o trabalho. O dia é o tempo para trabalhar. Salmo 104, 23 diz assim: o sol nasce e o homem sai para o seu trabalho. A morte é um tempo de sono para o corpo. A vida é um tempo de trabalho. Um cristão não tem tempo para ficar descansado. Amém? Então você vê que não há um descanso para nós. Por mais que você descanse, você vê que mesmo você que já aposentou, você que não trabalha para outro homem, e você agora fica em casa só cuidando da sua saúde, seus afazeres, mas você vê que se você assentar por muito tempo, você cansa. Se você deitar por muito tempo, você cansa, dá dor nas costas. É ou não é verdade? Se ficar de muito tempo de pé, você cansa. Se andar, você cansa. Ou seja, não resta um descanso efetivo para nós. Mas o nosso verdadeiro descanso somente na eternidade. Amém? Filipenses 2, versículo 12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. João 9,4 diz assim: trabalhai enquanto é dia. Então, amados, nós devemos trabalhar a nossa salvação, nós devemos buscar a eternidade enquanto há dia. O dia que representa a nossa vida, a noite e as trevas, a morte. Amém? Então, enquanto nós estamos vivos, amados, nós temos que aproveitar o nosso tempo para dedicar em buscar ao Senhor. Porque você vê que se o ser humano ele não vigiar, ele acorda de manhã, ele vai pegar o seu celular, ele vai entrar no Facebook, ele vai entrar no Twitter, ele vai entrar no Kawaii, no TikTok, vai começar a entrar no YouTube e ele vai começar a assistir vídeo, ele vai começar a acessar a internet. Quando ele vê, já é hora da janta e ele não orou e ele não buscou o Senhor. Amém? Porque este mundo tem essa finalidade. Hoje, a maior arma que o inimigo usa contra os cristãos é roubar o tempo do cristão através das redes sociais. Amém? E por último, se um dia já passou, você nunca mais poderá chamá-lo de volta. Então, uma vez que esse dia de vida passou e se foi, você não pode chamá-lo de volta. Amém, amados? Então, há uma advertência para nós que o dia que passou, ele não volta mais. Se você fez, fez. Se você não fez, não adianta mais.
você não vai conseguir recuperar ele. Aquilo que você não fez aquele dia, nunca mais você vai fazer. Porque muitas vezes nós nos deixamos perder o tempo precioso, né? Muito tempo que nós poderíamos dedicar às coisas do Senhor, muitas vezes nós perdemos ele com coisas insignificantes. Então nós temos que ter um equilíbrio. Amém, amados? Temos que dividir o nosso tempo. Um tempo para as coisas dos nossos afazeres, nosso trabalho, nossa família, né? Tempo para você responder suas mensagens, um tempo para você ter o seu lazer, mas temos que ter o tempo para o Senhor. Amém? Não podemos deixar que a nossa carne, a nossa vontade venha nos esquecer dos afazeres com o Senhor. Amém? O pensamento de que a nossa vida é apenas um dia pode servir para esfriar o calor, para as afeições das coisas terrenas. Não deveríamos ficar muito tempo animados com os defrutes dela, nem muito abatidos com a falta delas. Esses confortos mundanos não devem ficar conosco por muito tempo, apenas alguns dias. Então, amados, se nós estamos tendo momentos de fartura, momentos alegres na nossa vida, não podemos iludir também com a alegria dessa vida e se esquecer do Senhor. Se estamos tendo alguma falta de alguma coisa, passando por uma enfermidade, algum problema, também não podemos nos revoltar e querer achar que nós não merecíamos isso. Não, nós temos que crer que o Senhor vai nos curar. Amém? Mas nós temos que saber que todo cristão passa por isso também, né? Não é só você, não é só eu, e não é também somente os cristãos desses dias presentes, mas os cristãos do passado também passaram por adversidades. Amém? E manter a sua fé. E é isso que nós temos que manter. Não é apenas um dia, porque então deveríamos ficar muito ocupados com eles. Nossa vida, sendo tão transitória, composta de alguns minutos voadores, deve diminuir muito nossas afeições por todas as coisas sob o sol. Abraão comprou uma sepultura, em Gênesis 49, versículo 30. A posse mais longa que temos aqui na terra é a posse de uma sepultura. Tanto para o primeiro particular, uma descrição da vida. Não é medida por anos, mas dias. Não é uma curta, é apenas um dia. Amém, amados? E você vê que, né, às vezes a gente gosta tanto da casa da gente, né? Às vezes a gente fala, ah, o meu cantinho, a minha casinha, e realmente a casa da gente é o melhor lugar. Mas você sabe que se nós morrermos, nem na nossa casa nós ficamos. Não é verdade? Então aqui é dado o exemplo de Abraão. Abraão comprou uma sepultura, porque ele sabia que quando ele morresse, o mais próximo dessa terra que ele ficaria, o seu corpo é na sepultura, não é verdade? Ele não ficaria nem na casa dele, não ficaria entre os seus familiares. Então você vê como é ilusório, né, a nossa vida. Sem falar que você sabe que nos dias de hoje, amados, se nós morremos hoje, amanhã, daqui 3 meses, ninguém está lembrando de nós mais. É ou não é verdade? Hoje nós vivos, muitos filhos não lembram do pai, não vêm visitar o pai estando vivo. Imagina se você morre. Aí que ele vai esquecer mesmo de você. Se você vivo não vem te trazer um presentinho, não vem te dar um abraço, imagina depois que morre, né? Então, amados, não podemos nos iludir com esse mundo. Amém? Nós temos que nos animar com as coisas espirituais e saber que há algo melhor para nós, que a morte não é o fim, mas é o começo. Então nós temos que nos preparar em arrependimento, santidade, para a vinda do Senhor, que está muito próxima, mas também não podemos esquecer que podemos morrer a qualquer momento. Então você vê que a importância de estar preparado, a importância de andar em vigilância, arrependimento e santidade. Amém? Então, amados, aqui é frisado que a nossa vida é um dia. Quando Adão pecou contra o Senhor, lá no jardim, foi dada uma advertência para ele. Falou assim: Adão, no dia que você comer deste fruto, você morrerá.
No dia que você comer, você morrerá. Então, amados, você vê que a partir desse dia em diante, nenhum homem daquela época pôde viver mais, não chegou a 1000 anos. É um mistério muito profundo. Você vê que em Gênesis 5, 27, diz assim: e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Você vê que não houve no passado, na época que os homens viviam mais, nenhum homem que chegou a 1000 anos. E segundo Pedro 3,8, aqui é dado para nós um esclarecimento sobre isso. Amém? Diz assim, ó, segundo Pedro 3,8 diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém, amados? Então você vê o porquê que nenhum homem chegou a viver 1000 anos. Porque nossos dias são muito rápidos. Se aqueles homens viviam 800, 200, 300 anos, imagina hoje, amados, que nós não conseguimos chegar nem a 100. Matusalém viveu 969 anos, se eu não estou enganado, que acabamos de ler, né? Imagina hoje, amados, que nós não estamos conseguindo chegar nem a 100. Então quer dizer que os nossos dias são muito mais rápidos, não é verdade? Muito mais rápido ainda, né? A segunda coisa no texto é a determinação da vida de um homem. Nessas palavras, meu tempo designado, ou os dias do meu tempo designado. O hebraico tem um duplo significado. Significa a duração da nossa guerra, os dias da minha guerra. Portanto, observe isto: a vida do cristão aqui na terra nada mais é do que guerra. Amém? Nós estamos numa guerra. Por isso o apóstolo Paulo diz: a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra nós mesmos, contra nosso orgulho, contra as nossas vontades, contra a nossa procrastinação. Procrastinação é deixar de fazer a vontade de Deus, é adiar a vontade de Deus. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu fiz. Ah, amanhã eu leio a Bíblia. Hoje eu estou cansada. Ah, hoje eu estou com sono. Hoje meus olhos estão ardendo. Quer dizer, se chama procrastinação. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 diz assim: para que combatais o bom combate. Não é uma vida fácil. É uma vida, não é uma vida de preguiça, de prazer, é uma guerra. A vida de um cristão é uma guerra entre 3 aspectos. Em relação às dificuldades, então você vê que há dificuldades na vida do cristão. Nós temos que saber que temos que lutar contra as dificuldades. Vigilância, temos que vigiar e temos que combater. Amém? Primeiro, em relação às dificuldades, um soldado suporta muitas dificuldades. Ele não tem a sua cama macia, nem a sua comida delicada, mas passa por muitas marchas tediosas. Assim é a vida de um cristão. Então, amados, não podemos nos iludir que a nossa vida não vai ser um mar de rosas sempre. Vai ter também os espinhos. E nós temos que combater tudo isso. Combater as dificuldades, passar por tudo isso, glorificando o Senhor, crendo que o Senhor vai nos dar força para vencer tudo isso. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: portanto, sofre as dificuldades, como um bom soldado de Cristo. Não devemos ser cristãos de seda, mas devemos esperar, lutar com as dificuldades. Segundo, a vida de um cristão é uma guerra em relação à vigilância. Devemos ficar de sentinela e estar sempre em guarda. O soldado sobre a torre de vigia e envia seus batedores para que o inimigo não o surpreenda. Então, amados, não podemos achar que já estamos salvos, achar que já está tudo certo, mas temos que lutar todos os dias pela nossa salvação.
Porque é isso que o inimigo quer colocar em nós, a falsa confiança. Todo dia é dia de luta. A sua salvação, ela é mantida e conquistada todos os dias, através do combate contra o pecado. Amém? Há muitas pessoas que a gente conversa com eles e eles falam: eu estou no evangelho há 50 anos, eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou reverendo. Nada vai adiantar, porque o dia que vai contar é o dia da nossa partida. Por isso, Eclesiastes diz e nos compara como uma árvore. Quando a árvore é cortada, aonde ela cair, ela vai ficar. Ou seja, não adianta você viver 50 anos na presença de Deus e no seu último momento de vida na terra, que você não sabe o dia que Jesus vai voltar e não sabe o dia que você vai morrer, e naqueles momentos da sua morte ou do arrebatamento, você está em pecado, você não vigiar. Naquele dia, se você for pego em pecado, você não sobe. E você não vai entrar no céu. Nem você, nem eu, nem ninguém. Amém? Então você vê que a nossa luta é diária, é todos os momentos. Por isso, se nós falharmos, temos que nos arrepender e nos consertar imediatamente. Porque nós não sabemos quantos minutos ainda vamos ter de vida. Nós sabemos que cada um de nós tem um tempo determinado, mas um dia nem a hora. Uns vai longe, outros vai tão perto. Amém? A minha avó, mãe do meu pai, viveu 102 anos, né, pai? Isso, 102 anos. Olha para você ver que maravilha. 102 anos. Porém, tem jovem aí com 17 anos tendo infarto e morrendo, né? Tem pessoas aí que não viveu nem os 20 anos. Outros não chegou a 40 e partiu. Então não há nenhuma garantia. Amém? amém. O Senhor Jesus ele deixa um alerta para nós em Marcos 13:37. Foi o lema de Cristo em Marcos, que diz assim, ó: eu digo a todos vocês, vigiai. Ou seja, vigiem. Um coração sutil e enganoso precisa de um olho vigilante. Vigie para que o pecado não o engane. Vigie para que Satanás não caia sobre você quando você estiver dormindo em sua guarda. Quando você estiver orando contra o pecado. Então você deve vigiar contra a tentação. Terceiro, a vida de um cristão é uma guerra para o combate. Todos nós viemos ao mundo como um campo de batalha. Nós nos colocamos exatamente como os judeus, em Neemias, capítulo 4:17. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra mão, segurava uma arma. Amém? Então houve um momento que aqueles soldados de Neemias estavam reconstruindo o muro, mas o inimigo não queria deixar que eles construíssem aquele muro. Então o que eles tinham que fazer? Eles eram obrigados a trabalhar com uma mão e com a outra segurar a lança, a espada. Porque se o inimigo chegasse, eles não seriam pegos de surpresa. Amém, amados? Isso é vigilância a todo tempo. Amém? Essa é a nossa postura militar, trabalhando e lutando para obter a vitória santa. Amém, amados? Então, nós precisamos lutar, amados. Sabe por quê? Porque o que me espera e o que te espera é algo extraordinário. É a imortalidade, é a vida eterna, é um novo lar, onde não morreremos mais, onde nós iremos ver os nossos entes queridos, abraçá-los. Amém? Onde nós teremos a felicidade eterna, onde não haverá mais, amados, nenhum sofrimento, nenhuma desavença. O céu será o nosso lar. Agora, o inimigo, ele não quer deixar que nós venhamos a conquistar a nossa salvação. Ele quer que nós nos apegamos às coisas da terra, nos distraímos. Então ele quer o quê? Distrair-nos para que nós venhamos a perder o foco. E como o coração do homem é enganoso, amém? Nós temos que vigiar para que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor. Amém, amados? Mais uma vez eu agradeço a presença de cada irmão no poderoso nome de Jesus. Amém?